O apóstolo São Paulo, em tom de ironia com aqueles que não acreditam na vida eterna, na vida futura, nas coisas futuras, ele disse o seguinte: bom, se não existe ressurreição, se não existe a outra vida, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você já ouviu falar de alguém que tinha todo o direito de sentar à mesa no reino de Deus e resolveu vender aquele direito porque não tinha essa fé, não tinha essa visão? Pois é, pois vem comigo porque o comentário de hoje é sobre isso. Meu nome é João, sou comentarista bíblico e vamos lá. Bom, a pessoa que não tem fé, não acredita nas coisas futuras, não vai dar nenhum valor quando nós falamos de vida eterna, na vida no céu, na vida com Deus e no reino de Deus dentro de nós aqui. Porque afinal a pessoa não possui a fé bíblica. Bom, vamos falar de Esaú, aquele homem que vendeu todo o seu direito, porque ele não tinha fé. Bom, não é muito diferente de Caim, que Caim e Esaú representam o homem natural da terra, o homem natural destituído de fé. Caim matou Abel e Esaú tentou matar a Jacó. Bom, mas vamos lá. Lá no céu existe lugar de destaque. Lá no céu existe hierarquia. Um anjo superior a outro anjo, o anjo obedece o outro anjo. Olha a expressão, Miguel, um dos primeiros príncipes. E Jesus disse o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Ele disse: muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Claro, quando ele falou isso, ele falou diretamente apontando para o cenário milenial aqui na Terra. Mas lá no céu também existe lugar de destaque, até ao lado do trono de Jesus. Jesus disse isso. Bom, mas agora aqui, o que me chama a atenção é que Jesus cita Abraão, Isaque e Jacó. Mas pela primogenitura, aquele lugar para se assentar à mesa com Abraão e Isaque seria para Esaú, pela primogenitura. Mas acontece que Esaú, ele não tinha fé, ele não tinha essa visão lá das coisas futuras, a visão da eternidade. E por isso, quando a pessoa não tem fé, não possui essas coisas no seu interior, ele não vai dar nenhum valor para as coisas espirituais. Mesmo que se fale no céu, se fale da vida futura, da ressurreição, mas ele não vai dar nenhum valor porque ele não tem fé. Mas Jacó era diferente. Embora ele levasse uma vida errada, mas ele acreditava no futuro, acreditava na vida eterna. Ele acreditava que lá no céu tinha um lugar para ele, ou tem um lugar para ele. E aí ele passou a lutar. E Deus, ele se agrada quando a pessoa tem essa sede, essa fé, esse desejo. A gente desejar as coisas eternas, Deus se agrada. E aquela pessoa que não dá nenhum valor, Deus abomina. E aí a Bíblia diz o seguinte: antes que Esaú nascesse, muito tempo, e antes que Jacó nascesse, há muito tempo, Deus disse o seguinte: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E o que aconteceu? Esaú teve fome, e Jacó, na sua esperteza, ele preparou ali uma comida. Esaú pediu, ele disse: olha, então eu desejo esse lugar que tu tem lá no céu, eu desejo essa posição que tu tem para se assentar à mesa lá, eu desejo, tu não quer me vender? Ele disse: eu estou com fome,
O que me adianta eu estar aqui com a barriga vazia e dizer que tem um lugar lá para mim e eu vendo. Tu me dá um prato de comida e eu te vendo. E assim aconteceu. Aí, embora aconteceu o que aconteceu, mas passou a ser de Jacó. E agora Jesus garantiu, Jesus bateu o martelo e disse: olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, o lugar seria para Esaú, mas ele vendeu, não deu nenhum valor, e aí passou a ser de Jacó, que deu todo o valor, que cria e que acreditava e que acreditou. Foi aí que o escritor aos Hebreus disse o seguinte: olha, não haja no vosso meio nenhum profano. Devido a Esaú ter feito tudo aquilo, ele foi chamado e é chamado de profano dentro da Bíblia, porque ele não acreditou nas coisas eternas. Então, o escritor disse: não haja nenhum profano, como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Mas aí, mais tarde, Esaú, ele acordou, ele abriu os olhos e percebeu tudo que tinha feito. E a Bíblia diz que ele quis voltar atrás, se arrependeu, mas foi um arrependimento tarde. E diz que até chorou, ou buscou mais arrependimento com lágrimas, mas ele não foi atendido. Porque é o tempo que Deus nos dá, ele também se vai. E uma oportunidade perdida não se pode voltar atrás. Então aqui está. Jacó acreditava na vida futura e Deus se agradou disso. E Esaú não acreditava, não tinha essa fé e Deus o aborreceu, porque Deus se agrada de quem tem fé. Então, agora, o apóstolo Paulo, em tom de ironia, ele disse o seguinte: olha, se não tem vida eterna, se não tiver ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas graças a Deus que existe a vida eterna, graças a Deus que existe a vida futura, graças a Deus que existe a ressurreição. E Deus se agrada. Agora, outro lugar de destaque que Jesus falou que essa promessa é para todos, ele disse o seguinte: olha, ao que vencer, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então aqui termina a mensagem com essa pergunta: você venderia o seu lugar lá no céu? Então, esse é o título da mensagem. Você tendo a certeza que tem um lugar para você lá no céu, porque tem. A salvação é para todos. Então, você tem todo o direito. Então, você venderia essa posição lá no céu? Você venderia a qualquer preço? Ou não vendemos por nenhum preço? Não há preço para isso, porque é tudo melhor. Então você venderia? Não, eu não venderia. Mas Esaú vendeu. Aqui está. O homem que vendeu o seu lugar lá no céu, lá no reino de Deus, por um prato de comida, por uma coisa passageira, por uma coisa que não dura, foi Esaú. O homem destituído de fé, o homem que representa o homem natural da terra, o homem natural que não tem fé em Deus, que não olha para a vida eterna, não olha para as coisas futuras. Não sejamos assim. Aí está ao que Jesus disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu espero que tenha ajudado você com esse simples comentário.